Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, recebe Nadine Heisler, fundadora do Instituto Dom Lexia, para um bate-papo sobre dislexia e outras neurodiversidades. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. O bate-papo agora aqui na BET, continua aqui na BET, é super especial e é um assunto que eu tenho muito interesse. A gente vai falar bastante sobre dislexia e outras coisas, mas primeiro eu vou apresentar a Nadine Heisler. Acertei? Acertou, super. Ela é educadora, especialista em neurodiversidade e fundadora do Instituto Dom Lexia. Isso mesmo. Me conta quando tu fundou o Instituto e a que vem prestar serviço este instituto tão importante? Então, a gente, na realidade, ele foi fundado em 2023 oficialmente, mas a gente super recente. Mas a gente trabalha já com a temática da dislexia desde 2017. Tá. Aí tem uma história pessoal. Eu também sou mãe de uma menina com dislexia. Enfim, eu tenho eu, mãe de um filho com dislexia. Então, e minha filha, quando foi diagnosticada, enfim, quando a gente soube da dislexia dela, eu obviamente me aprofundei e comecei a estudar muito. Eu já trabalhava com treinamento, com educação, com formação de pessoas, e comecei a estudar muito e comecei a perceber que nas escolas, na realidade, se sabia muito pouco. Sim. Sobre isso, que tinha uma lacuna muito grande. Os professores desconheciam, na realidade, na formação, na graduação da pedagogia, da licenciatura, não passa por esse tema. E aí fui levando, cada ano eu levava para os professores, repetia, levava, e todo mundo falando, poxa, isso daí deveria virar um projeto, e de repente surgiu a ideia de realmente fazer começou meio como uma plataforma, um site onde eu pudesse disponibilizar informação para as pessoas. E as informações eram no sentido de como ensinar esse aluno com dislexia ou esse filho com dislexia? Ou qual era o conteúdo? Então, a gente passa por alguns pontos. A gente passa pelo ponto de ajudar a identificar possíveis sinais de dislexia. Que também primeiro muita diagnóstico. Porque muita gente, a gente sabe que muita gente passa pela vida sem saber que tem uma dislexia. Sim. E depois, quais são as potências também de quem tem dislexia? Então, tudo bem, é muito claro, todo mundo fala da dificuldade da leitura e da escrita, aquela memorização de trabalho que é mais fraca, né, essa rota, mas pouco se fala das habilidades, né, da questão da criatividade, resolução de problema, a empatia mesmo, que todas as pessoas com dislexia também têm de forma mais exacerbada. E aí a gente traz também a questão das estratégias de sala de aula mesmo. Então, o que eu posso fazer em sala de aula que pode ajudar a incluir esses alunos com dificuldade de leitura e escrita no processo de aprendizagem. Sim, e na verdade tudo isso ajuda todos os alunos, né? Não só os alunos que têm dislexia. Exatamente. Tu conhece ou já ouviu falar num método, nem é método, eles não chamam de método, mas Orton Gillingham. Sim, que é um método bem conhecido nos Estados Unidos, nos né? Estados Unidos. Principalmente lá, as pessoas se formam, se certificam nessa metodologia. Isso, eles não chamam de metodologia, eu não lembro agora como eles chamam, mas é como se fosse uma metodologia. Também não lembro como é que eles chamam, mas acho que é método mesmo, acho que é método. E, na verdade, passa por todo um processo de... enfim, trabalha muito a metodologia fônica de uma maneira específica ali deles e tal, para reforçar essa questão da consciência fonológica, que é um ponto que é mais deficitário para quem tem a dislexia. Sim. Então, trabalha muito a alfabetização fônica, a memorização dos fonemas, enfim, e principalmente nos Estados Unidos, enfim, no inglês é muito mais difícil, né, do que no português, também tem isso. Né, a língua inglesa, para quem tem dislexia, ela é muito mais complexa do que o português. É muito pior. O meu filho foi alfabetizado em inglês, então por isso que eu tenho uma familiaridade maior com o método Orton Gillingham. E ajudou muito. E eu lembro que quando ele estava aprendendo, não só fazia muita diferença para ele, mas para outros alunos também que não tinham dislexia. É só uma forma diferente de ensinar. Exatamente, que eu falo que a beleza de quando a gente começa a trabalhar com isso, que na hora que você pensa nas estratégias que você pode usar em sala de aula, na verdade você está abraçando todos os alunos. Sim, claro. Você está levando coisas que vão ajudar a todos. Sim. Para alguns vai fazer muita diferença, para outros talvez faça não tanta diferença, mas para todos agrega. Sim. Né? Para todos é positivo. Sim. Então não tem por que a gente não levar para todos. Claro. E no fundo, essa é uma coisa que me incomodava muito, porque assim,
Quem tem alguma condição financeira consegue levar o seu filho para uma terapia, para seguir alguma metodologia que tenha no Brasil, enfim, qualquer coisa. Mas e quem não tem? Como é que a sala de aula regular das escolas está lidando com isso? E daí muito que surge o Instituto Dom Lexia, com muito esse foco em trabalhar a formação dos professores da sala de aula regular, em estratégias para que eles possam abraçar essas crianças dentro da sala de aula, para que a gente tenha, não que a gente vai zerar a necessidade de uma terapia ou de um acompanhamento individual, mas que pelo menos nos casos que não são tão severos, a gente consiga ali na sala de aula mesmo trazer um encaminhamento para a aprendizagem. Sim. Né? E de que forma vocês treinam os professores? Então, a gente trabalha tanto na formação sobre dislexia em específico, e daí a gente passa pelas características e passa pelas abordagens que a gente pode usar em sala de aula, como também a gente entendeu que isso transborda para a inclusão. Então, a gente tem trabalhado também fortemente com uma metodologia que a gente desenvolveu dentro do Instituto, uma metodologia para trabalhar a inclusão na sala de aula de uma forma mais ampla, olhando todos os alunos da sala, independente de laudo ou diagnóstico, como sujeitos, indivíduos, que cada um tem seus desafios, suas habilidades, e como que eu, como professor, consigo pensar métodos ou estratégias de aprendizagem para que a grande maioria ou para que todos os meus alunos participem desse processo. Sim. Né? E como é que a gente trabalha com alunos de inclusão, não excluindo? Porque, na verdade, a palavra inclusão já é quase uma exclusão, né? Se eu sei que eu tenho que trabalhar com aquele grupo, que é um grupo de inclusão, bom, eu já estou separando do todo. Como é que a gente lida com isso? Eu falo que isso não é inclusão de fato, né? Porque quando você pega e fala assim, separa, tem esses 4 aqui, vão para a sala de reforço que eles precisam de inclusão, né? Você já está excluindo, você está tirando ali daquele ambiente. Eu falo que a inclusão, numa analogia, eu gosto bastante de analogias, tá? Então, assim, eu falo que numa analogia, que nem você fazer uma aula, falar assim, olha, nós vamos hoje aprender a fazer macarrão ao molho sogro. Só que um grupinho vai fazer a massa, o outro grupo vai fazer o molho, outro grupo vai ralar o queijo. Depois a gente junta tudo. Tá todo mundo fazendo macarrão, tá todo mundo trabalhando no macarrão. Mas cada um tá fazendo aquilo que ele precisa fazer. Um estava precisando trabalhar mais na massa, o outro estava precisando, o outro grupo precisava trabalhar um pouco mais no molho. Mais ou menos é isso. A ideia é trabalhar muito baseado no desenho universal de aprendizagem também, que preconiza que a gente deve dar o conteúdo, apresentar o conteúdo em diversos formatos, né? Coisas mais visuais, coisas mais mão na massa, coisas mais leitoras, enfim, para que você possa permitir que todos os alunos tenham algum acesso ali, e você tenha, né, você encontre a portinha de cada um ali, e a mesma coisa no processo de avaliação depois. Se eu avaliar todo mundo com uma prova escrita, você deve saber tão bem quanto eu, muitas vezes o que está sendo avaliado ali é só a capacidade leitora do teu filho naquele dia de fazer a prova. Não está sendo avaliado se ele sabe realmente geografia ou se ele realmente sabe matemática ou história. Está sendo avaliado se ele naquele dia está lendo bem ou não está lendo bem, porque a prova ela é inteira escrita. Agora, se eu oferecesse a oportunidade de, olha, a gente vai fazer uma avaliação sobre este conteúdo, você pode fazer essa avaliação escrita, você pode fazer oral, você pode me entregar um trabalho, sei lá, uma maquete. E você está dando a opção, você está gerando inclusão. Porque aí a opção é para todos, não é só para aquela meia dúzia. É para todo mundo que tem essa opção de escolher. E aí cada um pode escolher dentro do que é o mais, enfim, que funciona melhor para o seu perfil. Qual é a experiência de vocês com relação a o aluno responder questões falando versus escrevendo, para quem tem dislexia? Faz um impacto muito grande, muito né? grande. A gente tem vários relatos de professores, depois que passam pelas nossas formações, que depois às vezes me ligam ou vêm falar, Nadine, olha, eu peguei aqui, eu tinha um aluno, você falou para eu fazer a prova oral e ele era um aluno de uma nota 4, 5, eu fiz prova oral, ele foi um aluno que tirou 9. Claro. E aí o professor às vezes até se assusta, fala assim, nossa, eu achei que ele não sabia nada, mas ele sabia muito. Só que ele não conseguia entregar isso numa prova escrita. E como é importante, inclusive, para a autoestima daquele aluno. Pois é. A diferença que isso faz e como é importante a gente falar sobre isso e ensinar para quem não sabe e para quem está à frente da sala de aula
como é importante a gente dar essa oportunidade de uma criança que tem dislexia poder responder uma questão verbalmente. Faz toda a diferença. E essa questão da autoestima, ela é muito importante. Né? Eu diria que é fundamental para o aluno se desenvolver. Perfeito, ela é fundamental. Assim, tanto é que tem alguns estudos, por exemplo, que mostram que se você entra com intervenção, a intervenção para dislexia, para chegar num determinado resultado, aos 6, 7 anos de idade, e você entra com a mesma intervenção, com o mesmo objetivo pedagógico, com 9, 10, você tem de 4 a 7 vezes mais esforço para chegar no mesmo resultado. Uau. Então, ou seja, quanto antes 4 a 7 identificar vezes mais tempo. Sim. Se você... E a gente não está falando aqui de, eu fiz uma intervenção aos 6, 7, eu estou fazendo aos 12, 14. Não, 9, 10, está ali do lado. E o que faz muita diferença nisso? É muito da autoestima. Tem, lógico, tem uma coisa do momento do teu cérebro, a plasticidade do teu cérebro ter um momento melhor para ele se alfabetizar. Tem aquela janela de oportunidade que não dá para perder. Mas o que a gente sabe muito bem, o aluno com 9, 10 anos que ainda não está bem alfabetizado, ele se sente incompetente. Claro. Não precisa que ninguém diga para ele, olha, você ele tem não autocrítica. consegue. Ele tem autocrítica e ele percebe. Então, assim, primeiro você tem que reverter aquela coisa dele falar assim, não consigo, não sei, não dou conta. Sim. Para depois você conseguir efetivamente recompor a aprendizagem ali com aquele aluno. Sim. Então é fundamental que a gente dê essa oportunidade dele se perceber capaz, mesmo que seja na prova escrita a leitura e a escrita vão acontecer. Tem às vezes um ritmo próprio e tem um tempo maior de maturação. Sim. Mas e é mais importante trabalhar na autoestima para não deixar cair e depois trabalha. Depois vem, né? Depois vem. Às vezes vem por uma temática que gosta muito, né? Eu tenho muitos relatos de adultos que, por exemplo, tinham uma dificuldade muito grande, mas aí tinha um determinado assunto que ele se interessou e o professor percebeu e começou a trazer leituras daquele assunto. Sim. E aí naquele assunto ele conseguiu colocar um esforço maior e, enfim, conseguiu superar os seus desafios. Sim. Né? Nadine, para quem está nos assistindo, que dicas tu daria para pais, por exemplo, que tem filhos nessa faixa etária que vamos dizer que de 6 a 10 anos, onde a gente identifica que a criança tem dislexia. Quais são as dicas? O que os pais devem prestar atenção e o que deve chamar a atenção para entender se, talvez meu filho precise de uma testagem, preciso entender melhor por que não está indo. Eu acho que tem algumas coisas que a gente já consegue observar, por exemplo, até pré-alfabetização, mesmo antes do processo de alfabetização. Idade? Com 5 anos, mais ou menos, ali, você já consegue perceber, por exemplo, trocas fonêmicas que passam a ser comuns. Então, aquela criança que quer falar elefante fala e-falante, né? Ou que quer falar macarrão e fala camarão. Então faz esse tipo de troca com muita constância. Uma criança que tem muita dificuldade para rimas ou para memorização de cantigas. Crianças que demoram muito para definir se escreve com a mão direita ou com a mão esquerda, né? Se é ambidestro ali. Tem uma coisa que parece uma bobagem, mas dificuldade de amarrar sapato, de aprender a amarrar sapato. Né? Também é uma característica. Mas isso é uma característica da dislexia? Ou onde entra disgrafia, descalculia? Ou a gente coloca tudo no mesmo... Há muitas discussões sobre esse assunto, tá? No mundo acadêmico há muitas discussões, porque assim, hoje já o compêndio médico já fala em transtorno de aprendizagem, né? E coloca ali o transtorno de aprendizagem, ele pode apresentar dificuldades na leitura, dificuldades na escrita ou dificuldades na matemática, né? Que seria o que a gente chama de dislexia, disgrafia e a descalculia, né? O que acontece é que é meio incomum. Muitas pessoas que têm dislexia vão ter a disgrafia também ou vão ter a descalculia também. Então, essa é uma coisa que se mistura e os indicativos meio que se misturam também ali nessa história. Tanto é que a gente fala que não adianta a gente falar a pessoa tem dislexia, eu já sei, eu tenho que fazer essa receitinha de bolo. Não, porque cada um é muito de um jeitinho. Sim. Né? E normalmente a dislexia vem associada com alguma outra questão?
pela experiência que vocês têm? As pesquisas mostram que 80% dos disléxicos não são disléxicos puros. Eles têm associado ou uma descalculia, ou um TDAH, ou uma disgrafia, ou uma dispraxia, enfim, alguma coisa tem ali associada. A dispraxia é o quê? É uma dificuldade mais já da coordenação motora ampla, porque a disgrafia é a coordenação motora fina, né? Que é aquela que a gente chama... no dia a dia de letra garranchão, né? Isso é o garrancho, você não consegue entender. Melhora essa letra, não dá para... Como é que a professora vai ler esses garranchos? E a desortografia, a gente confunde muitas vezes, ou chama muitas vezes daquele do estabanado, é uma percepção que do próprio corpo, aquele que vira tudo, que esbarra, que vai derrubando as coisas, ou que pisa na bola na aula de educação física, que cai muito, tropeça muito. Então, é uma coisa de percepção motora do próprio corpo, assim, né? Mais ampla do que a disgrafia. E no Instituto, então, vocês ajudam, orientam, formam não só professores, mas pais também? Ou o trabalho ele é do Instituto focado em escolas? A gente tem o trabalho forte do Instituto é focado em escolas, né? Principalmente professores. A gente gosta de trabalhar muito com a rede pública, enfim, né? Trabalhamos com a rede privada também, mas a gente gosta muito porque assim a gente sabe que o acesso é muito menor às terapias. As dificuldades são maiores. Exatamente. E para os pais e para o público em geral, a gente tem algumas outras ações, a gente chama de ações de conscientização. Então, a gente tem, por exemplo, disponível no nosso site, a gente tem uma trilha completa para os pais, falando assim, desde o momento que você desconfia que pode ter alguma coisa, como é que profissional você procura, como é que você faz uma avaliação, como é que você conversa na escola. Então, a gente tem um monte de materiais ali no site, tudo gratuitos para os pais, enfim, podem ser usados por professores também. E a gente faz um outro negócio que é diferente. A gente faz uma mostra de arte, já estamos indo para o 6º ano, é uma mostra só com artistas com dislexia do mundo inteiro. A gente une Tem muito, né? Tem muitos artistas que têm dislexia. E é um projeto muito bacana, porque a gente passa a falar de dislexia com as pessoas sob o viés da arte, né? Sob o viés do seu lado criativo. Sim. E uma das coisas que a gente tem nessa mostra que é muito legal, assim, a gente, do ano passado, do ano retrasado, a gente fez um painel grande perguntando qual que era a percepção que as pessoas tinham sobre a dislexia. Então, tinha adesivos verdes ou vermelhos, se ela tinha uma percepção positiva ou negativa. E isso no final, na saída da exposição já. E se você perguntar para qualquer pessoa na rua, né, e falar assim, qual que é a tua percepção sobre dislexia? Provavelmente ela vai falar que é uma percepção negativa, a primeira coisa que ela vai falar é a dificuldade, né, a questão da leitura e da escrita. E lá na mostra todo mundo colocou o adesivinho verde ali, porque na realidade saiu impactado pela capacidade criativa que os disléxicos têm. Sim. Né, e gente do mundo inteiro, gente muito conhecida. Sim, e na verdade a questão da dislexia é só uma forma diferente de ensinar para o aluno, né? É a forma, exatamente. Ou no caso da visão do aluno, aquele aluno ou aquela pessoa aprende de forma diferente. Exatamente. É tão simples quanto isso. Exatamente. Não é um bicho-papão. Não né? é nenhum bicho-papão. É assim. É uma questão de orientação. Exatamente. O teu cérebro está configurado de uma forma um pouco diferente do que a média. Isso faz com que algumas coisas sejam mais fáceis e outras sejam mais difíceis, como para qualquer pessoa. É porque a gente escolheu, de alguma forma, que todo mundo precisa ler e escrever. Sim. A gente podia ter escolhido, eu sempre brinco com isso, eu falo, a gente podia ter escolhido que todo mundo tinha que aprender música, que a gente registraria a nossa vida em música, e a gente cantaria, a gente viveria num grande musical. Sim. E eu seria um problema sério, porque eu seria desmúsica, porque eu não tenho a menor habilidade musical, entendeu? Então, assim, a gente teria outra situação. Sim. Mas sim, até porque o cérebro, ele não nasceu preparado para isso, é um treinamento. É um treinamento, né? Não é natural. Exatamente, né? Exatamente. Tem algo que você treina o cérebro e nem todo o cérebro está preparado. E até pouco tempo atrás, né, se a gente parar para pensar, até 100 anos atrás, não tinha que todo mundo aprender a ler e escrever. Sim. Então é tudo muito recente. Sim. Né? E existem hoje exames de imagem para, além das testagens, obviamente, que a gente faz para entender se a criança tem ou não tem, mas já existe algum tipo de imagem que a gente possa fazer para avaliar se a criança tem dislexia ou não? Comercialmente ainda não. Tem muita pesquisa acadêmica já nesse sentido. Então, a ressonância magnética do cérebro em funcionamento, que é o cérebro durante o processo de leitura. Não é paradinho, né? É uma ressonância feita quando o teu cérebro está ativo.
ainda não tem uma precisão que eles deixam como comercial, pelo menos, né, dos pesquisadores que eu vi, foram os comentários. Mas a gente também tem uma outra linha, que daqui a pouco talvez a gente tenha um diagnóstico mais assertivo, vamos dizer assim, né? Porque hoje ainda é muito subjetivo, né? A gente talvez tenha um exame mais objetivo, que é a questão do DNA. Já estão mapeados 42 genes que estão relacionados com a dislexia. Ah, que interessante. Então, é um outro caminho, talvez. Tem tanto o exame de imagem quanto o exame de DNA como potenciais no futuro breve, da gente ter um exame mais objetivo para a dislexia. Sim. Né? E com o Instituto, quais são os próximos passos do Instituto? Onde vocês querem chegar? Espalhar o Instituto o máximo possível nas escolas públicas? Que caminho vocês estão trilhando para ajudar esses professores e formar os professores e, em última análise, ajudar os alunos? A gente entende que o melhor... Desculpa o barulho, é que a gente está numa feira e tem algum estande aqui perto que acho que acontece alguma coisa, não sei se eles vendem, o que venda, é venda, fecharam algum contrato. Apitam, o que não pode, já foram multados, pelo que nós soubemos, mas pelo visto o contrato é bom, que vale a pena pagar a multa. Que vale a pena pagar, exatamente. Eu acho que é isso. Acho que eles já têm uma verba de multa, uma verba separada para pagar as multas. Pode ser. Mas o Instituto, a gente quer conseguir chegar, a gente quer que todos os professores do Brasil possam ser professores que façam a diferença na vida desses alunos com dislexia. É uma história recorrente a gente ouvir dos adultos contar que ao longo do seu período escolar foi uma série de fracassos, mas teve um professor que pegou pela mão e percebeu que ali tinha uma criança que é inteligente, que é capaz, que poderia ir muito mais além. E muda a vida daquela criança. E eu falo, a gente passa por quantos? 40 professores, talvez, ao longo da nossa vida escolar. E assim, a gente não pode depender que um tenha esse olhar. Então, a gente quer realmente levar esse olhar para um número maior possível que a gente possa, de professores por todo o Brasil. Agora, como é que a gente faz isso? Porque eu fico me colocando no lugar dos professores e é quase enlouquecedor a quantidade de coisas novas que surgem e que os professores precisam aprender. E não coisas novas, mas estudos novos que se tem. Então, assim, a gente já tem resultado científico que fazendo isso aqui, tu vai conseguir melhorar assim e assado. Aí, só que daí a gente tem alunos de inclusão, alunos de dislexia, eu nem sei se dislexia entra na inclusão também. Não entra. E várias outras questões que o professor precisa aprender a lidar. Como é que a gente não esgota a mente e a energia desse professor? Como é que a gente mantém o professor motivado com tantas coisas que ele constantemente precisa aprender? Então, a gente tem trazido muito essa temática. Hoje a gente já falou sobre isso até aqui na feira, que é o seguinte, a gente está correndo um risco muito grande. A gente, com esse aumento do número de diagnósticos, tem acontecido muito nas escolas, da gente seguir por um perfil médico. Ou seja, cada vez mais a gente recebe, mesmo no Instituto, a gente recebe demanda, muitas vezes de redes ou de escolas, pedindo, você faz formação de dislexia, você faz também de TDAH, faz também de descalculia, faz também... E isso foi de alguma forma nos incomodando, que a gente falou assim, nossa, o professor não é para ser especialista no que é dislexia, no que é TDAH. Ele é especialista em aprendizagem. Certo. E aprendizagem, como a gente já falou aqui, muito do que você tem que fazer para o aluno com dislexia é bom para todos os alunos. Sim. Então, vamos pensar numa metodologia para que os professores levem a aprendizagem para um grupo completo de alunos, para todos os alunos. Então, eu acho que é a partir desse redesenho de como eu levo o meu conteúdo, né, de uma maneira mais diversa, já tendo por pressuposto, porque é um pressuposto verdadeiro, que a minha sala é diversa, a minha sala de aula será diversa. Não vai, nenhum professor mais entrará numa sala de aula e não terá ali diversidade de alunos dentro de perfil de alunos. Então, ele já tem que preparar a aula dele, ele já tem que planejar o conteúdo que ele vai levar, pensando nessa diversidade. Se ele fizer isso dessa forma, ele não precisa mais ficar tão sobrecarregado com as coisas nossas, porque senão ele, a cada minuto, assim, mas agora falaram de tal síndrome, mas agora falaram de tal coisa. Então, ele vai ficando sobrecarregado e vai tendo que absorver um monte de informação
e que são informações que não definem o sujeito do estudante. Porque o sujeito é muito mais do que, o estudante é muito mais do que um laudo. Pelo amor de Deus, né? A gente ele não é a dislexia. Sim. Ele é, assim, e a dislexia, provavelmente o teu filho teve uma experiência com a dislexia diferente da experiência que a minha filha teve, que vai ser diferente de outras pessoas. Sim. Porque teve uma questão do entorno, tem uma questão do histórico familiar, tem uma dos questão... próprios professores. Dos próprios professores, do que teve de acesso ou não acesso. Se é uma dislexia mais severa, se é uma dislexia mais branda, se ela está associada com TDAH ou não. Então, assim, são tantas informações que se eu for tentar criar vamos dizer assim, um protocolo para cada, eu vou ter protocolos individuais. Então, eu preciso repensar na minha forma de dar minha aula, e é através muito disso, de oferecer o conteúdo de diversas maneiras para que eu possa abrir várias portinhas diferentes. Sim. E, ao mesmo tempo, ser capaz de ser mais próximo desses meus alunos, entender o que é desafio e o que é habilidade para cada um deles. Sim. E ter essa verificação um pouco mais constante, né? O que eu falo assim, ter esse olhar um pouco mais constante de, nossa, está demorando um pouco mais aqui para aprender, deixa eu ver se eu posso entrar por outra porta, deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu possa trazer aqui para esse aluno. Mas eu não preciso de laudo para isso. Basta eu querer que eles aprendam. Antes do meu filho ter laudo, um dia a gente estava lendo um livro, ele falou: mãe, eu não consigo continuar lendo porque as letras estão derretendo, elas vão descendo pela página e vão derretendo nos meus olhos. E aí, depois que ele foi testado e diagnosticado, foi uma das coisas que a médica falou que acontece, que é uma característica de livro clássica. Exatamente. É importante os pais saberem que, se os filhos falarem isso, é bom ter uma atenção. Eles não estão inventando, né? Não estão inventando, exatamente. Se ele não é preguiça de ler, é porque de fato aquilo ali pode mesmo estar acontecendo. E se você está puxando ali, está naquela fase de alfabetização, e você fala, sei lá, as palavras e repete, e a criança logo em seguida esqueceu já, não consegue mais lembrar como é que escrevia, ou como é que falava, ou como é que lia, ou você vai explicando e você vê aquela carinha de ponto, eu falo que é a carinha de ponto de interrogação, né? Que você vê que a criança, aquilo que você está falando não está fazendo o menor sentido, aquelas letras ali no livro são um grande rabisco. Você tem que estar atento, você tem que observar aquilo e falar, cara, tem alguma coisa aqui de errado. E não perder essa janela de oportunidade, né? Lógico que, assim, os pais não têm como saber tudo, e cabe muito mais à escola essa observação e falar, nossa, aqui tem alguma dificuldade. Sim. Né? Porque na escola tem o comparativo, o professor é preparado para pensar nas etapas de desenvolvimento da criança, o que deve estar sendo aprendizado naquela época, os pais muito menos. Muito menos, mas a contribuição deles é super importante. Mas a contribuição dos pais é super importante, porque muitas vezes o professor ali ainda está no modelo de metodologia mais tradicional, está numa coisa um pouco mais, até mais fabril mesmo da escola, e não consegue observar as individualidades. Então é muito importante os pais poderem estar atentos a essas singularidades dos seus filhos, né? É importante todo mundo cuidar das nossas crianças, né? Exatamente. E se a gente está observando, não cai naquela história de que, nossa, uma hora vai... Não se preocupa, uma hora vai dar o clique e essa criança aprende. Cara, não é assim. Não é dar o clique. É assim, se está tendo dificuldade, já está na idade que deveria estar alfabetizado, está tendo dificuldade, vale a pena trazer um reforço, porque a gente sabe, alfabetizar mais tarde, com dislexia ou sem dislexia, vai dar muito mais trabalho. Vai ser muito mais esforço para a criança. Doloroso. E para o adulto que vai fazer o processo também. Então, Nadine, qual é o site de vocês? Vamos divulgar para quem tiver interesse em pegar materiais, em entender um pouco mais, quem, enfim, está nessa situação de diagnóstico ou já diagnosticado. Acho que é bacana a gente dar o site. Aí as pessoas podem procurar no donlexia.org.br. Donlexia, vamos colocar aqui, www.org.br. Donlexia.org.br. Isso, exatamente. Vocês têm Instagram? A gente tem Instagram, @donlexia. @donlexia. Bom, Nadine, muito obrigada pelo teu tempo, adorei conversar contigo. Eu que agradeço. Um prazer Obrigada estar aqui com vocês, que fazem um trabalho também tão lindo, né, de letramento e tudo mais. Muito obrigada, foi um prazer te receber. Também. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima.
Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.